Essa semana nós vamos estar trazendo todos os dias a presença de um candidato que está disputando a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mato Grosso. Ontem nós recebemos o doutor José Moreno e hoje, conforme reunião semana passada, sorteio, o doutor Leonardo Campos, que está conosco aqui. Doutor Leonardo Campos, boa tarde. Boa tarde, Agnello. Agradeço aí a todo o SBT pela oportunidade de vir discutir um tema tão importante que é a eleição da ordem. E eu quero aqui nesse cumprimento inicial, na pessoa do meu vice-presidente Flávio Ferreira e da secretária-geral adjunta Gisela Cardoso, cumprimentar a toda a advocacia mato-grossense e a todos os telespectadores do seu programa. Bom, a primeira pergunta que eu lhe faço é por que o senhor quer ser presidente da OAB aqui de Mato Grosso e o seu tempo começa a valer a partir de agora? Olha, na verdade não basta uma vontade pessoal. A condição para ser candidato e se eleito presidir a ordem tem que nascer de um projeto coletivo. Então eu estou atendendo a um chamado da advocacia, mas um chamado com responsabilidade, despido de qualquer vaidade pessoal. Nós, quando decidimos colocar o nome à disposição, foi atendendo uma convocação, por exemplo, de 24 dos 29 presidentes de subseções. Foi atendendo um chamado e uma convocação de 70% do atual Conselho Seccional da Ordem, mais de 60% dos membros e presidentes de comissões, 27 dos 29 delegados de Caixa de Assistência, dos membros da Caixa de Assistência, dos membros do Tribunal de Ética e Disciplina, dos membros do Tribunal de Defesa de Prerrogativa. Ou seja, foi atendendo a um chamado coletivo da advocacia mato-grossense que resolvi colocar o meu nome à disposição e, sem dúvida nenhuma, aceitar esse desafio que é o mais importante da minha vida. Primeiro, estar sendo candidato a presidente da Ordem. E se eleitos formos e tenho a convicção que o seremos, presidir essa que, sem dúvida nenhuma, é a instituição mais importante da sociedade civil organizada e nós precisamos, sendo eleitos, fazer alguns enfrentamentos em nome da Ordem que entendemos que a atual gestão não o fez. Quais são esses enfrentamentos, doutor Leonardo? Olha, Agnello, como eu te disse, atendendo esse chamado coletivo, nós saímos a campo para ouvir a advocacia, saber e construir um plano de gestão onde o advogado ou advogada mato-grossense olhe para a ordem e se sinta incluído dentro desse projeto. Isso não acontece hoje? Acontece, mas com algumas formas pontuais que nós precisamos alterar. Nós precisamos ter, e a advocacia já nos deu essa missão, o advogado e a advogada como componente principal da ordem. O elemento número 1 da ordem deve ser olhar para o advogado. E o que significa olhar para o advogado? Defender de forma intransigente as suas prerrogativas. Nós precisamos, invariavelmente e de forma urgente e premente, devolver o respeito ao advogado no exercício diário de sua profissão. Nós estamos vendo que a cada dia a advocacia perde o respeito. Ora por agentes, por escrivães, por delegados, gestores, estagiários, juízes e desembargadores que ainda remontam a um tempo pretérito, que acham e pensam que existe hierarquia entre advogados, juízes, promotores e membros do Ministério Público. Ora, nós não podemos aceitar essa situação e precisamos, de forma urgente, atendendo a uma determinação de nossa classe, atuar de forma incisiva na defesa do advogado no exercício diário de sua profissão. Qual a avaliação que o senhor faz da atual gestão da presidência da Ordem dos Advogados seccional aqui de Mato Grosso? Sem dúvida nenhuma, foi uma gestão que teve avanços consideráveis e reconheço esses avanços até porque participo da gestão. Sou o presidente da Caixa reeleito, mas entendemos também que precisamos em muitos outros pontos avançar. Um deles é na defesa mais incisiva do advogado. Nós precisamos blindar e proteger o advogado. Nós precisamos despessoalizar o enfrentamento e institucionalizá-lo para a ordem. A ordem precisa ser o escudo, a proteção e a blindagem do advogado. É a ordem quem deve estar na linha de frente, fazendo o enfrentamento para que possa, a partir desse enfrentamento, de forma incisiva, de forma dura, devolver o respeito ao advogado. E a sociedade, onde entra nesse contexto, doutor Leonardo? Sem dúvida nenhuma, Agnello. Como eu te disse, ao ouvir a advocacia,
ela nos impôs 2 pilares. E a palavra é essa. A advocacia nos impôs 2 pilares. Primeiro deles, defesa intransigente das prerrogativas dos advogados. E segundo, resgatar a posição de líder da ordem nos movimentos sociais. Nós não podemos admitir, pela história da ordem, que tenhamos uma ordem que saia da condição de líder e passa a ser liderada nos movimentos sociais. Nós vimos uma ordem extremamente tímida nos movimentos sociais de junho e de agosto passado. Nós precisamos, se eleitos, reunir a sociedade civil organizada, discutir com a sociedade civil organizada e, a partir daí, a ordem ser a porta-voz dessa sociedade. É a ordem na nossa gestão que dará o tom do debate, que dará o norte do debate. A ordem será efetivamente advogada da sociedade. É a OAB Mato Grosso quem falará pelo movimento social. Por exemplo, o que a OAB pode servir, em que pode servir a sociedade hoje, nesse cenário que nós estamos vendo sendo pintado cada dia aqui no estado de Mato Grosso, envolto de escândalos, corrupções, ex-governador preso, ex-secretário de Fazenda preso, ex-secretário-chefe da Casa Civil preso, ex-presidente da Assembleia preso. E parece-me que vai mais um caminhão de gente presa. Pelo caminhar da carreata, parece que sim. A ordem precisa ter uma postura mais incisiva, precisa cobrar o Ministério Público, cobrar os representantes do Poder Judiciário, celeridade nesses julgamentos, que se dê uma resposta clara e rápida à sociedade que almeja. Nós vimos, por exemplo, na matéria que antecedeu esse bloco, o descaso como um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso. Ora, nós precisamos, através da ordem, representar essa sociedade civil, inclusive ingressando com as ações judiciais, para que o Estado cumpra o seu papel de agente executor dessas obras. Nós temos, por exemplo, inúmeros fóruns no Mato Grosso por acabar. Canarana, Barra do Bugres, Primavera do Leste, o fórum em situação deplorável. Ora, não adianta mais dialogarmos com essas instituições apenas por ofício. Nós precisamos tomar medidas urgentes. E um diferencial de nossa chapa na representação da sociedade. Porque quando se tem um poder judiciário eficiente e célere, é ao cidadão que se está beneficiando. Em uma das medidas que diferencia a chapa 3 das demais, é que nós temos as condições de realizar esse enfrentamento. Nós imediatamente, tão logo assumamos a ordem, tomaremos as medidas judiciais cabíveis para que obrigue o Estado a cumprir o seu papel. E cumprir o seu papel de forma global, a realizar essas obras, a exemplo da reportagem que vimos, a concluir essas obras, mas também, por exemplo, a realizar concursos públicos para a contratação de mais juízes, de servidores, que substitua a mão de obra de estagiário por servidores efetivos, que, consequentemente, capacite esses servidores para que possam dar um retorno mais rápido, mais célere à sociedade, que já não suporta mais a carga tributária que pesa sobre o cidadão brasileiro. Doutor Leonardo Campos, o senhor disse minutos atrás a respeito, citando os movimentos que aconteceram de junho para cá e outros movimentos, que a Ordem dos Advogados do Brasil agiu de forma tímida. Nós poderíamos traduzir essa palavra timidez por omissão ou foi omissa, não tendo se manifestado? Porque o que se fala, por exemplo, o que se ouviu ontem do seu colega doutor José Moreno foi exatamente isso que aconteceu e que vem acontecendo nos últimos anos. Olha, sem dúvida nenhuma, e a sociedade e a advocacia nos impôs isso, cobrou isso. A ordem foi... Foi omissa? Eu diria que ela foi tímida porque ela não foi omissa porque se manifestou, mas manifestou de forma muito tímida, um papel que não cabe à ordem. A ordem cabe um papel efetivamente de liderança. O presidente da ordem é a voz da advocacia mato-grossense e, via de consequência, se representa como a voz da sociedade. Por isso, nós não poderíamos aceitar, em hipótese alguma, a ordem ser liderada nesses movimentos sociais. Nós vimos e vivemos isso aqui no Mato Grosso. Nós fomos liderados pelo CDL, pelo movimento Muda Brasil. E a relação tem que ser o contrário. Quem tem que dar o tom do debate, quem tem que dar o tom da cobrança é a Ordem dos Advogados do Brasil. Afinal, a Ordem dos Advogados do Brasil é a advogada da sociedade. Sendo advogada da sociedade, é ela quem, historicamente, falou pela sociedade brasileira. E nós não podemos admitir que seja diferente. Agora, o senhor falou histórica, usando essa palavra historicamente, o que nós temos visto aí é que presidentes da OAB, eles estão entrelaçados nos meandres
políticos e nos bastidores dos órgãos públicos do estado de Mato Grosso. Nós temos, por exemplo, os ex-presidentes da OAB. Um saiu para disputa de deputado estadual, outro para deputado federal, outro foi servir na Secretaria de Estado de Mato Grosso, outro virou secretário particular de governador, outro anda atrelado a senador de república. Enfim, eu lhe pergunto, esse desejo de ser presidente da OAB, por muitos é visto como uma grande oportunidade de ter diante de si um balcão de negócios. O senhor concorda com isso? O que é que o senhor poderia falar a respeito disso, até dos seus colegas que antecederam? Olha, evidentemente que isso é uma atitude repudiável. Não se Mas pode, aconteceu não isso se pode ou não acontece, doutor ou Leonardo? admitir. Na nossa chapa, não. Eu respondo pela Mas nossa dentro chapa. da OAB, isso tem sido uma tônica? Que eu tenho presenciado, não. Porque todos os apoiadores da nossa candidatura que têm qualquer vinculação política partidária não fazem parte da nossa chapa. Aliás, foi a condição sine qua non, a condição número 1. A ordem não pode ter envolvimento político partidário. E aí eu não tenho dúvida nenhuma e a tranquilidade, olhando no olho da advocacia mato-grossense. A nossa chapa é a única que não tem qualquer vinculação política. Aliás, a montagem da nossa chapa com a representatividade que ela tem, nos dá exatamente a independência para, se eleitos formos, cobrarmos sem qualquer atrelamento político os poderes públicos constituídos. Quer o Poder Judiciário, quer o Poder Executivo, quer o Poder Legislativo. O advogado até deve, por ser uma expressão da sociedade, por ser um ser extremamente capacitado, participar do processo político partidário. Agora, a ordem jamais. A ordem nós não admitiremos, em hipótese alguma, qualquer vinculação política partidária da ordem no processo político e vice-versa, do processo político dentro da ordem. Aliás, afirmo e reafirmo aqui, essa foi a condição número 1 de montagem da nossa chapa. Que tenhamos independência para lidar com as questões, primeiro da advocacia, primeiro as questões internas corporis e segundo a questão da representação social. Por exemplo, se eleitos formos, tão logo fomos eleitos, procuraremos a Assembleia Legislativa, o Poder Executivo, para que possamos lotar nos conselhos a presença da OAB. Eu quero que os advogados indicados pela ordem participem de todos os conselhos do Estado de Mato Grosso. Da mesma forma, eu quero a ordem participando ativamente das comissões da Assembleia. Eu quero acompanhar para e passo o tramitar dos projetos de lei, discutir esses assuntos, porque não adianta gastarmos a energia após a lei ser promulgada. É muito mais célere e muito mais prudente para a sociedade que tenhamos advogados participando e fiscalizando o exercício diário e o funcionamento diário das instituições para que possam intervir e impedir que injustiças sejam cometidas por quem detém o poder representativo, eletivo ou não. O próximo presidente da seccional da OAB aqui de Mato Grosso terá um orçamento anual próximo aos 11 milhões de reais. Nós bem sabemos que o presidente da OAB não é um cargo remunerado. Como o senhor pretende investir estes recursos de quase 11 milhões no seu exercício, caso o senhor seja eleito presidente da OAB aqui de Mato Grosso? Tendo o advogado e a advogada como componente principal. Os olhos da ordem, a ordem terá como prioridade 01 o advogado e a advogada, para resgatar esse respeito que perdemos. Nossas energias primeiras serão concentradas na defesa intransigente de nossas prerrogativas. E a aplicação do recurso farei da mesma forma como gerir a Caixa de Assistência, tendo todas as nossas contas aprovadas com louvor pelo Conselho Seccional, fazendo chegar na ponta os benefícios da ordem, fazendo com que o advogado do interior tenha a presença maciça da ordem, quer com cursos de capacitação, quer com a estrutura física das salas de OAB, quer com os investimentos nas sedes de subseções. Nós, efetivamente, faremos com que o recurso do advogado volte para o seu destinatário fim, ou a razão de sua existência, que é a advocacia. Doutor Leonardo Campos, nós entrevistamos ontem o doutor José Moreno Sanches Júnior, da chapa Atitude e Ordem. E ele foi muito claro em dizer que o senhor
faz parte de uma continuidade dentro da Ordem dos Advogados daqui do Brasil, aqui de Mato Grosso, que precisa se encerrar. Já deu o que tinha que dar, né? O senhor faz parte hoje da direção que ora está. Eu pergunto, é continuidade ou vai ser independência? Olha, sem dúvida nenhuma. Eu convido a advocacia mato-grossense a fazer um comparativo entre as chapas. E um comparativo com muita serenidade e com muita prudência, que avalie como, ao estilo do advogado, um cidadão, um ser extremamente criterioso, a composição de cada das chapas, para que possa chegar, fazer o seu juízo de valor e verificar quem tem condições de defender a advocacia, quem tem condições de advogar por todos e liderar pela ordem. Eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa chapa montou um plano de gestão que, como eu disse no início da minha conversa com você, espelhará os anseios da advocacia. É por isso, evidentemente, que a cada dia que passa, a nossa caminhada cresce. É por isso que a cada dia que passa, mais colegas, mais advogados e advogadas se engajam no nosso projeto, porque se sente partícipe dele. Mas mais que isso, se eleitos formos, e tenho a convicção que o seremos, eu quero convidar e convocar a toda a advocacia mato-grossense para que venha executar esse projeto. Porque, sem dúvida nenhuma, o projeto da Chapa 3 é um projeto coletivo que contempla o anseio de toda a advocacia do Mato Grosso. O jovem advogado, o advogado mais experiente. A advocacia pública, a advocacia privada. O advogado, a advogada. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, eles serão partícipes e executores desse projeto. Então, eu estou extremamente feliz e realizado pela nossa caminhada até aqui, porque ela tem sido uma caminhada coletiva, uma caminhada despida de qualquer vaidade e interesse pessoal. Doutor Leonardo Campos, de onde vêm os recursos para essas viagens que estão sendo feitas pelo Estado de Mato Grosso, desses recursos que estão destinados para essa campanha tão disputada neste ano para a Ordem dos Advogados do Brasil? Só para que o telespectador tenha ciência, há 15 anos atrás aconteceu uma disputa tão acirrada como essa, tendo 5 chapas disputando a presidência. E o senhor está sendo visto pelos seus demais colegas e candidatos também como a chapa mais rica, que mais está derramando dinheiro aí para ganhar as eleições da OAB. Como é que o senhor explica isso daí, doutor Leonardo Campos? Olha, obrigado pela oportunidade de explicar aí com muita tranquilidade. Talvez os meus oponentes estão confundindo organização, militância, garra e vontade e desejo de fazer uma ordem coletiva com recursos financeiros, com poderio econômico. Obviamente que nós temos mais organização. Obviamente que a nossa equipe está mais preparada e qualificada para gerir a ordem. E isso reflete na presença de nossa campanha na rua. Porque a cada dia a nossa campanha contagia mais. Hoje nós aparecemos nas ruas, colegas advogados pedindo o nosso adesivo, pedindo o nosso bottom. E a nossa campanha tem sido feita com a doação exclusiva de cada colega. Primeiro, um custeio total com os membros da chapa. Cada membro da chapa contribui da forma que pode e com o valor que pode. Quanto o senhor imagina gastar até o término dessa eleição? Olha, a nossa campanha vai variar entre 150 a 200 mil como teto máximo, que cotizado entre os 84 membros da chapa, entre os mais de 1.000 apoiadores diretos. Hoje, direto e indiretamente, atuando na nossa caminhada, nós temos mais de 1.000 advogados que estão pensando, que estão organizando, que estão trabalhando com esse desejo que reflete a independência e a legitimidade da Chapa 3. Então eu quero aqui agradecer, aproveitar esse espaço nobre para agradecer a todos os advogados que têm caminhado conosco, para agradecer a nossa militância, advogados aguerridos, para agradecer a nossa organização de campanha. Sem dúvida nenhuma, nós temos a campanha mais organizada. E só temos uma campanha mais organizada porque temos uma militância e temos colegas que se dedicam e encamparam esse projeto como se fosse seu. O senhor vai prestar contas ao término desta campanha de tudo que fora feito, inclusive dos recursos gastos e da maneira como eles foram gastos? Sem dúvida nenhuma. Estamos à disposição para prestar conta na forma da legislação. O que a legislação nos exigir, o que os provimentos do Conselho Federal nos exigir, está aberto. A nossa campanha é às claras. Aliás, temos conseguido essa crescente adesão que já é vista a grossos olhos no dia a dia da advocacia, aos fóruns, nos nossos arrastões, nas nossas mobilizações, nos carros adesivados, porque nós temos a participação efetiva do advogado. O senhor vai fazer boca de urna?
Porque a boca de urna está liberada nessas eleições da OAB, ao contrário do que acontece nas eleições constitucionais. Olha, Agnello, isso é muito importante ser esclarecido. Eu sou eminentemente contra aquele corredor polonês que se forma na frente da ordem. O advogado tem que ter a tranquilidade para se deslocar até o local de votação sem ser pressionado por ninguém. Mas também refuto de forma muito veemente qualquer tentativa que impeça o contato do eleitor com o seu candidato. Eu quero os 84 membros da minha chapa apostos à frente da ordem para que o advogado ou advogada eleitora consiga enxergar, identificar e ter a clareza de quem faz parte da chapa. Se existem chapas que pretendem esconder os seus membros, não é a nossa. A minha eu quero que todos os meus integrantes das chapas estejam à frente, encarando o eleitor olho no olho, firmando o compromisso com o eleitor, inclusive no dia da votação, apertando a mão de cada advogado que for votar. Porque ao apertar a mão e olhar olho no olho, nós firmamos ainda mais, ratificamos, melhor dizendo, nós ratificamos o compromisso da Chapa 3 de advogar por todos e liderar pela ordem. Então, qualquer tentativa que impeça o contato dos candidatos com os eleitores, eu sou eminentemente contra, sem qualquer possibilidade de discussão em contrário. Nosso tempo já está se encerrando, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais e, obviamente, pedir o voto aí para os seus colegas, né? Um voto para a Chapa 3. Primeiro, eu quero agradecer o SBT, agradecer você, a toda a direção da televisão, por nos possibilitar esse espaço. Segundo, dizer que estou extremamente, como já relatado, feliz, satisfeito e com todo o gás, com toda a energia de estar participando desse processo político institucional classista da ordem. É muito importante a participação de cada advogado desse pleito, porque é a partir daí que se decide o futuro de sua instituição nos próximos 3 anos. Compare, não tenha dúvida, compare o nosso plano de gestão. O nosso plano de gestão reflete e espelha e almeja aquilo que a advocacia espera da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos uma chapa representativa de todos os segmentos da advocacia. E diante desse quadro, eu venho aqui pedir o apoio e um voto de confiança. Nós queremos, através da Chapa 3, advogar por todos e liderar pela ordem. Muito obrigado pela sua presença. Tempo encerrado. Nós recebemos nesta terça-feira a presença do candidato Dr. Leonardo Campos, da chapa Liderar pela Ordem, a Chapa 3.